Ei, jovens, como senhoras e senhores, então sejam bem-vindos ao canal PCB de Milão Paulo e hoje eu estou feliz e um pouco triste também, porque hoje é o vídeo da análise final da RX 9070 Gaming OC da Gigabyte. Então provavelmente se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente eu já devo ter devolvido a placa, felizmente, mas né, é a vida. Nesse vídeo aqui eu vou falar minha experiência nesses 2, 3 semanas que eu tive com a placa, tá? Uma experiência geral, né? E vou fazer alguma análise também das características da placa no geral, né? Eu vou dividir em 3 blocos esse vídeo, que o primeiro vai ser falando sobre construção. Deixa eu puxar minha colinha aqui. Construção, recursos Radeon e desempenho em jogos. Nesses 3 tópicos aí eu vou desdobrando os outros assuntos que eu vou falando. Mas no geral, a gente vai fazer uma análise dela aqui e eu vou passar minhas impressões da primeira placa Radeon que eu testei na vida. Eu sempre tive NVIDIA, né? Vocês sabem disso. E a primeira placa Radeon que eu tenho aqui, e eu já posso adiantar que minha experiência foi extremamente positiva. Mas vamos destrinchar esse assunto aqui nesse momento. E eu vou começar direto falando da placa, falando da construção da placa. Então bora lá. Eu vou ir passando alguns takes aí da placa que eu fiz, né, alguns dias atrás aí. Mas vamos falar das características gerais dela, que é uma placa de 16 GB de VRAM, tá? Ela tem um comprimento de 288 mm, 332 mm de largura e 50 mm de altura. A Gigabyte diz que no site dela você precisa de uma fonte de 750 watts, mas né, eu aqui uso uma de 650 e deu conta. E no Tech Power Up fala que você precisa de uma de 550. Então, né, aí fica muito a seu critério. Mas uma fonte de 650 dá conta tranquilo, mesmo em overclock, ok? O TDP dela é de 220, só que ela bate ali, com overclock, ela chega a bater a 280, 275 watts ali de consumo máximo. Ela tem 2 saídas HDMI 2.1B e 2 DisplayPort 2.1A. E com 2 conectores de 8 pinos. Então esse é o geralzão da placa, tá? E ela tem memória, né, GDDR6 e 256 bits de barramento. Esse é o geralzão da placa. Vocês devem estar vendo aí alguns takes que eu fiz com ela, que eu tirei ela do PC esses dias, né, para poder fazer uns takes para mostrar aqui. Essas são as características gerais. Agora falando de um ponto específico, que é a questão da refrigeração. Ela é uma placa triple fan, ok? Geralmente placas triple fan, elas já têm uma refrigeração um pouco mais, como é que eu posso dizer, adequada, digamos assim. E essa placa prova isso. A placa não chegou nem nos seus 60 graus, mesmo em overclock, mesmo em altas cargas de tensão, tá? Rodando jogos em 4K no máximo possível, levando o máximo que ela consegue levar. A placa nem sequer chegou aos 60 graus. E isso, meus amigos, sem os fãs estarem nem a 50% de carga. Eu peguei o software da Radeon lá e eu coloquei os fãs para operarem no máximo até 50%, né, da sua capacidade total a cada um. E a placa dificilmente chega aos 58 graus. Dificilmente, o que eu acho incrível, porque a placa consome relativamente bem, né? 270 watts é um consumo considerável. Levando em conta que o parâmetro que eu tenho, a placa que eu tenho anteriormente, na verdade, é a 4060 Ti. E ela, cara, consome no máximo 150, 160 watts. E ela já passava dos 65 graus. Ok, que é uma dual fan, né? Ela tem uma fan a menos ali para refrigerar. Mas mesmo assim, uma placa consumindo o dobro e com os fãs rodando simplesmente a 50% da sua capacidade, ela não chega até os 60 graus, é um feito bem considerável. E o hotspot da placa, né, o ponto mais quente dela, chegava a 87 graus. Eu cheguei a marcar no HWinfo, depois de algumas jogatinas, né, o ponto mais quente da placa, 86 graus, o hotspot dela. O que eu particularmente acho incrível. Se eu não me engano, o target máximo desse hotspot era 105 graus, então, né, tem uma margem bem boa aí para poder subir. E, falando de consumo em si, sem overclock, a placa ali consumia no máximo 240, 245 watts. Com overclock, 270, 275. Não passava disso. Você pode eu até tentei subir um pouco mais com relação ao overclock, mas a placa tava crashando, né? Se eu subisse demais, ela crashava. Então cheguei a ficar ali consegui um patamar estável ali dela consumindo 275 até 280, uns picos de 280 watts no máximo, tá? Falando agora das conexões, eu já tinha mencionado, ela tem 2 HDMI
2.1, dois DisplayPort 2.1A, HDMI 2.1B, né? Muito tranquilo. Eu aqui, né, para quem não sabe, eu uso 3 monitores e uma placa de captura. Então eu uso as 4 conexões da GPU. E aqui foi tranquilo, tá? Reconhece tranquilamente. No software da Radeon também reconhece. O único porém que eu tive é que para ativar alguns recursos Radeon, eu não poderia usar a clonagem, né? Porque eu uso para clonar o meu monitor principal na placa de captura, né? Para eu poder fazer a captura com o outro PC e capturar o áudio, capturar tudo. Só que tem alguns recursos do software Adrenalin que eles não ativam, né? Se você tiver com a clonagem aí dos monitores. Então, né? Fica a dica aí para quem for fazer isso futuramente. E por fim, tem um outro assunto que eu queria falar com vocês dentro dessa parte de construção, que é relacionada ao gel antitérmico, se eu não me engano. Que rolou aí umas questões de que tinha um gel vazando das placas da Gigabyte. A galera que comprou RTX aí dos primeiros lotes, tava vazando aí o gel pelas placas e todo mundo tava meio, né, preocupado. É o gel térmico, né? Antitérmico não, o gel térmico na verdade. E eu vou mostrar para vocês um take de algumas fotos que eu tirei aí com um zoom bem aplicado na 9070 Gaming OC depois de muita jogatina, para a gente ver essa relação do gel. E eu identifiquei que nessas, né, pelo menos nesse modelo, não ocorre essa questão do vazamento do gel. Eu cheguei a questionar até o seguinte: se esse gel que tem nessa placa é o mesmo gel que é usado nas RTX. Eu não tenho certeza se é o mesmo modelo de gel, se é a mesma viscosidade, se são as mesmas características, mas nesse modelo específico da Gaming OC, você não vê esse vazamento de gel, tá? Mesmo depois de jogatinas intensas. Eu tirei a placa, eu instalei ela no dia que ela chegou, e eu só tirei ela depois, 2 semanas depois, né, que foi recentemente agora, para poder fazer esses takes para ver se tinha alguma diferença. Quando ela chegou já não tinha, e agora depois, né, depois de muita jogatina intensa também, não apareceu nada relacionado a isso. Então, eu acredito que ou eles corrigiram, né, antes de mandar. Eu não sei se essa placa é do primeiro lote ou do segundo, porque eu sei que no primeiro lote estava acontecendo. Então, eu não sei se eles corrigiram ou se foi alguma coisa muito pontual de alguns modelos específicos. Mas pelo que o statement que a Gigabyte mandou, falou que isso não tem problema do gel vazar. Como é um gel térmico apenas, ele não tem condutividade de eletricidade nem nada desse tipo, ele não vai afetar nenhum dos seus componentes. Mas é algo assim que quando você vê, você realmente fica meio preocupado. Pô, minha placa tá vazando isso aqui, eu não sei o que é isso, o que isso tá vazando. Mas segundo a Gigabyte é teoricamente inofensivo, né? E nessa 9070 Gaming OC, isso não acontece. Então, senhoras e senhores, ó, essa foi a parte da construção no geral, tá? Agora eu vou passar para outro tópico que são recursos da Radeon. Bora lá. Agora falando especificamente dos recursos AMD Radeon, que eu nunca tinha usado, tá? É a primeira vez que eu estou usando. Primeira experiência com drivers, com recursos do Adrenalin, com tudo relacionado a placas de vídeo AMD. Primeira coisa, o software Adrenalin é muito intuitivo. Extremamente intuitivo. Tudo que você precisa, você consegue achar nele com tranquilidade, sem muitos problemas. Vou até abrir aqui para eu lembrar de algumas coisas. 100% intuitivo. Qualquer coisa que você precisar, você vai achar nele com muita facilidade. E com muita facilidade também para aplicar as coisas. Ele tem ali eu vou mostrar uns takes aí dele também. Ele tem aí sua página inicial, né? Sua guia inicial ali, onde é que você pode achar tudo. Tudo relacionado a IA, jogos, gravação, transmissão, desempenho. Você consegue fazer overclock no próprio Adrenalin, que tem um vídeo aqui, inclusive, no PC Build, né? Que eu fiz o overclock no próprio software Adrenalin. Tem a questão de gravação, tem a questão de você poder otimizar aí os jogos de acordo com o que você quer. Se você quer aplicar alguma tecnologia específica da AMD, tipo o FSR, ou o anti-lag, ou alguma outra tecnologia aí que você quer ativar, forçar no jogo, você consegue também. Então, o software em si, muito intuitivo, muito fácil, né, de você achar tudo, de você se situar ali, o que você quer, o que você precisa. Outra coisa, com relação a drivers, eu já ouvia muita história com relação a drivers da AMD, tá? Muita história. Eu lembro que teve uma época que realmente os drivers, tipo assim, estavam num nível bem complicado, para não dizer catastrófico, numa época aí. Mas eu, especificamente nesse modelo, nessa geração, zero problemas de drivers. Tanto até achar o drive no site, que é, né, muito tranquilo, tanto baixar e instalar o drive
Zero problemas. E pra jogar, todos os jogos que eu testei, vocês viram aí, foram mais de 8, 10 jogos, não sei se que a gente testou no 9070. Todos rodaram sem nenhum problema, sem nenhum crash. O único jogo que crashou, que eu lembro aqui agora, mentira, não teve nenhum crash não, o único jogo que crashou foi o Indiana Jones, tá? Que eu acho que até eu cheguei a comentar no vídeo que foi o único jogo que crashou, mas acho que foi por questões do próprio jogo, tá? Não foi nada relacionado a drivers, nem a placa não. Com relação a esses recursos Radeon, 100%. Eu não sei como estão os outros modelos, tá? Pra ser sincero. Mas a 9070, eu acredito que você não vai ter problema, tá? 9070 Gaming OC da Gigabyte. Zero problemas. Eu acredito que nessa geração, né, na Radeon 9000, nessa geração no geral, eu acredito que eles deram uma melhorada boa. Até na geração passada, na geração 7000, eu acredito que os drivers que tinham problemas crônicos, né, já deram uma sanada muito grande com relação a isso. Eu acredito que a AMD tá dando uma atenção a isso, porque, cara, foi zero problemas. Zero. Eu espetei a placa no PC, baixei os drives e eu já tava testando, usando, jogando. Conseguia fazer as coisas aqui do dia a dia sem o menor problema, tá? Extremamente estável. Então, assim, eu não sei se foi porque eu peguei uma época melhor, né? Mas a minha impressão é muito boa com relação aos drives, com relação aos recursos do Adrenalin do software. Então, assim, se eu fosse recomendar hoje, com certeza uma placa da AMD entraria na minha recomendação de placas. Se a pessoa perguntasse se o driver é bom, se os softwares são bons, eu falo, sim, com certeza. Pelo que eu testei aqui, pelo que eu pude usar, eu não tive problema nenhum. Tudo que eu precisei funcionou perfeitamente. Então, assim, eu acho que eu acredito que eu tenha tido a sorte de chegar num bom momento, digamos assim, de testar a placa num bom momento, tá? E aí, minhas impressões foram as melhores possíveis, né? Não teria como ser melhor do que isso. Então, essa foi o meu ponto aí com relação aos recursos da Radeon. E agora, deixa eu passar pro meu último tópico, que eu acredito que é o que a galera mais vê, que é o desempenho em jogos e os recursos relacionados a jogos. Então, ó, bora lá. Então, meu povo, agora a gente vai falar de joguinhos. Ó, foram 12 vídeos de gameplays postados no canal do PC Build relacionados a jogos. Cada um testando um jogo diferente. E eu posso dizer que é o seguinte. Duas questões. Primeira, se você joga em 1440p, a placa é tipo assim, um magnum opus do 1440p. Você vai conseguir rodar tudo em alta qualidade, sem upscaling. Em 1440p Ultra, o que você quiser, você vai conseguir rodar. Agora, se você joga em 4K, você também vai conseguir jogar muita coisa em 4K. Talvez aliando um FSR aqui, outro ali, alguns jogos, mas a maioria você vai conseguir rodar no 4K Ultra, tá? E principalmente se você colocar um FSR. Mas, por 1440p, eu acredito que ela seja o sweet spot. Principalmente pensando na questão de longevidade. Por quê? É uma placa que custa hoje um valor relativamente assim alto, tá? O preço dela geralmente não é muito bom, ela fica muito próxima do preço da 9070 XT, mas assim, dependendo do valor, você vai levar uma placa excelente para casa. E se você joga em 1440p como eu jogo, a longevidade dela aí vai ser, cara, anos e anos, tá? Anos e anos. Eu fiz testes nela, na maioria dos jogos foram em 1440p, mas depois eu comecei a testar em 4K. E eu vi que o 4K rodava muito bem na placa, mesmo em alguns jogos sem FSR. Então assim, se você tá pensando em uma placa para essas finalidades, cara, você não tem muito assim, você não tem muito o que pensar, não. Ela, com certeza, você pode colocar ela como uma opção extremamente viável pro 1440p e pro 4K acima dos 60 quadros, tá? No Ultra acima dos 60 quadros. Você vai pegar aí 70, 80, dependendo do jogo, 100 quadros. Eu fiz um teste teve um jogo que eu não postei, que eu fiz um teste, que é o Forza Horizon 5. Que eu tava pegando 4K, com tudo no Supremo, no Extreme, eu acho o Supremo, com MSA 8X, sem upscaling, e o jogo batia mais de 100 frames. Outro jogo também, se eu não me engano, que eu testei foi o The Last of Us Part 2. Que também pegava 4K, explodindo frames sem upscaling. Então, assim, é uma placa para isso, tá? Tanto, qualquer um dos dois jeitos que você jogar, se você comprar, para você tá certo, tá? Tanto o 1440p quanto o 4K, você vai ficar extremamente bem servido. Agora, outro ponto importante, a gente comentou aqui do FSR, as Radeon 9000 são as placas que hoje têm disponibilidade do FSR 4, que é a última versão aí do FSR que a AMD lançou, que é espetacular, excelente. Se você comparar com a versão 3, 3.1, ela dá um banho absurdo na versão 3.1 aí do FSR. O problema é que está disponível em poucos jogos e o segundo problema, é que só tem na Radeon 9000.
Se você tem uma placa aí da linha 7000, você não vai ter o FSR 4. Mas na linha 9000 você tem o FSR 4. E tem um teste aqui no canal, inclusive, testando The Last of Us Part 2 e fazendo um comparativo do FSR 4 com a resolução nativa com TAA. E incrivelmente não, eu acho que já não era surpresa para ninguém, o FSR é melhor que a resolução nativa. Assustadoramente melhor que a resolução nativa. Então assim, você já vai levar uma placa que é muito boa para 4K, um espetáculo para 1440p e ainda com o recurso do FSR. A única coisa que a AMD tá pecando nesse momento, cara, é a questão de disponibilizar para mais jogos. Hoje em dia na última notícia que eu vi, foram 65 jogos apenas disponíveis com FSR 4. É muito pouco. Pelo que a tecnologia ela entrega, cara, é muito pouco. Você pode ver que o DLSS 4 tem uma cacetada de jogos. A AMD tem que correr atrás disso para poder disponibilizar para mais jogos, para a placa ficar ainda mais atrativa para quem compra, né? Apesar de que, um ponto importante, você consegue jogar no 1440p sem o upscaling. E assim, eu testei o Black Myth Wukong e dependendo do mapa você precisava usar o upscaling, né? Por 1440p. Mas aí depende muito da engine do jogo. A Unreal Engine 5, por exemplo, que a gente sabe que é muito pesada, ela realmente precisa do upscaling. Né? Alguns jogos ali, infelizmente, não tem jeito. Mas muitos conseguem rodar sem o upscaling. Então você já vai levar uma placa que é muito excelente por 1440p, excelente por 4K, com FSR 4. Então, assim, dependendo do preço, né, que a gente conseguir achar ela por aí, é o melhor de todos os mundos. Agora, outra coisa que eu queria falar também é o seguinte. Minha máquina tem um 5800X 3D, que ele roda com PCI Express 3.0. Então, muitos dos jogos que vocês viram aqui, o desempenho deles, talvez eles tinham um decréscimo, né, de performance se comparado ao PCI do nível mais alto. Por exemplo, PCI 4.0, 5.0. Talvez ali uns 3, 4% de diferença de FPS. Então, se você tem um PCI um pouco, na geração um pouco mais alta, provavelmente você vai ter ainda um pouco mais de desempenho. Apesar de que o 5800X 3D levar muito bem a 9070 sem nenhum problema. Praticamente todos os jogos ficavam ali a 99% de carga, entregando tudo que podia. Claro que dá para você ter mais desempenho, obviamente. A gente tem duas gerações aí acima do Ryzen 5000, do M4, né? Tem o M5 7000 e o M5 9000 agora aí. Então, duas gerações acima, com certeza se você tiver um CPU mais moderno, você vai ter mais frames, né? Então já fica isso em mente, né? Porque o desempenho dela pode ser ainda melhor, né? Dependendo da máquina que você tiver aí. E por fim, vamos falar aqui pensando futuramente, eu acredito que ela é uma placa que vai ter muita longevidade, tá? Longevidade assim do tipo, você comprar ela hoje, você vai poder ficar ela com talvez uns 4, 5 anos rodando tudo muito bem, sem muito problema. Eu acredito que sim. E 5 anos, vocês sabem que 5 anos dentro de GPU é muita coisa, muita coisa. A última placa que eu fiquei 5 anos foi a 1060. Naquela época, a 1060 durou 5 anos, como 5 ou 6, cara, foi mais ou menos, foi 5 ou 6. Muito tempo. Então, isso é uma eternidade se tratando de GPU. E se você comprar uma GPU dessa, eu acredito que dependendo da máquina que você tiver, ela provavelmente vai te acompanhar por muito tempo. Muito, muito tempo. Os 16 GB de VRAM são suficientes, tá? Para 1440p principalmente, mais do que suficiente. O desempenho e rasterização dela é espetacular. E o desempenho em Ray Tracing, que a gente não falou aqui também, que eu vou falar agora, o desempenho em Ray Tracing também é satisfatório. O Ray Tracing dela, se eu não me engano, ele se equipara a 4070 Super. Ok, tá um pouco abaixo ainda se comparado às placas da Nvidia, mas já é uma evolução muito grande se comparado à geração anterior. E eu consegui jogar jogos aqui que são Ray Tracing obrigatório sem problemas. Por exemplo, Indiana Jones é Ray Tracing obrigatório. Rodou tranquilo. O Doom The Dark Ages, que eu acredito que foi o primeiro jogo que eu testei, é RTX também obrigatório e rodou sem nenhum problemas com altas taxas de quadro. Então, mesmo que o jogo tenha o Ray Tracing obrigatório, provavelmente você vai conseguir um bom desempenho. Agora, tem alguns jogos que o desempenho não foi tão satisfatório assim. Por exemplo, Alan Wake 2. O Alan Wake 2 não rodou tão bem assim com o Ray Tracing, tá? E tem o Path Trace também, que o desempenho das Radeon ainda tá engatinhando um pouco ainda. Mas, por exemplo, no Alan Wake 2 o Ray Tracing não foi tão satisfatório assim. Então acho que tem casos e casos, tá? Mas o importante é o seguinte, a AMD tá evoluindo nesse ponto, tá? Tá caminhando a passos não tão largos assim, mas tá evoluindo nesse ponto. E é algo a se admirar, porque anteriormente, se eu não me engano, na geração 6000 da Radeon, o desempenho era muito, muito fraco. Na 7000 melhorou, e agora na 9000 tá melhor ainda. E se você aliar com a FSR 4, então esquece. Vai ficar excelente, ok? Então, senhoras e senhores, esse
essa, né, foi a nossa análise daí da RX 9070 Gaming OC da Gigabyte. Eu vou deixar aqui novamente meu agradecimento ao Matt, ao pessoal da Gigabyte aí, a Horus, que, né, ofereceu a oportunidade da gente pra gente testar a placa. A gente sabe que no PC Build hoje aqui no YouTube é um canal pequeno ainda. A gente tem muito mais presença, né, no X, no Discord, no Telegram, que a gente tem muitos membros e tal. Mas no YouTube a gente tá engatinhando, mas é bom sentir que tem algumas marcas olhando pra gente e dando pra gente essa oportunidade de testar os produtos delas e trazer pra vocês, né, uma análise assim, imparcial, sabe? Uma análise crua, fria, de você testar, eu testando aqui na minha casa e vocês vendo as minhas impressões de fato, se o produto é bom ou não. Fica aqui minha recomendação, se você encontrar 9070 Gaming OC, dependendo do preço que ela tiver aí, você pode ir sem sombra de dúvida, porque é um produto excelente, vai te dar muita performance, vai entregar tudo que você quer, talvez até um pouco mais que você está esperando, e você não vai ter dúvida de que é um produto assim de alto nível que você está levando para casa e algo assim que vai deixar sua jogatina em outro nível, tá? É isso. Eu vou nessa, faça as paradas tudo aí, se inscreve, compartilha, entra no nosso canal do Telegram, entra no nosso canal do Discord, segue o PC Build lá no Twitter, me segue lá no Twitter. Se você quiser peça de PC no Precito, a 9070 Gaming OC no Precito, você vai achar no PC Build. Eu vou nessa, qualquer coisa vocês deixam dúvidas aí nos comentários ou vocês me chamam lá no Twitter que eu respondo qualquer coisa relacionada ao 9070 Gaming OC. Ok, senhoras e senhores, eu vou nessa, aquele abraço, valeu pela companhia.